de hoje, como se libertar do peso da preocupação com os outros. Você sente aí esse peso? Você é mãe? Tem filho, sente uma preocupação e aí isso te traz, né, uma tensão, te deixa preocupada. Acontece isso contigo? Oi, Lê, bem-vinda. Deixa eu colocar aqui o microfone. E tudo pronto. Então, gente, boa noite. Está começando mais uma aula, né? Como se libertar do peso da preocupação com os outros. Gente, muitas vezes a gente carrega esse peso. A gente carrega tanta mochila pesada. E aí isso é uma metáfora, né? Mochila pesada. A gente carrega tantas coisas que não são nossas e muitas coisas são inconscientes. E você vai entender melhor hoje. A gente carrega muita mochila achando que é o certo a fazer, achando que está fazendo bem pelos outros e muitas vezes isso atrapalha a evolução do outro e atrapalha a nossa evolução e a gente não está se priorizando. O que será na tua vida que está pesado? O que será na tua vida que você está deixando de olhar para a tua vida com a desculpa de que precisa cuidar dos outros, precisa fazer pelo outro, precisa olhar o outro? Vamos lá. Será que é a saúde? É a vida afetiva? É o profissional? É os negócios? O que você está deixando de olhar na tua vida hoje? Será que é porque tem aí uma desculpa, preciso olhar o outro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, ninguém é capaz, se eu deixar na mão do outro vai quebrar, vai estragar, não dá certo. E aí tem uma área da tua vida que não tá indo, tá ali, ó, de ladinho. O que você não quer ver? Já comecei assim, né? O que hoje talvez você não queira ver, não tá querendo lidar na tua vida? Então, gente, terça passada, né, nessa terça, a gente falou sobre a questão do ânimo. Por que às vezes eu não tenho ânimo para lidar com as minhas questões, com as minhas situações, para lidar com a vida, né? Então, a gente falou sobre o ânimo para fazer o que eu quero. Poxa vida, se é algo que eu quero, é um objetivo, é uma meta, é uma questão da minha vida que eu quero, e eu não tô com ânimo, o que está acontecendo? Então, a gente viu sobre isso, sobre como reverter essa falta de ânimo e começar a agir. Também a gente falou na aula de terça. Se você perdeu, ela tá gravada no IGTV, tá? Aproveita, nem todas as aulas têm replay, mas essa tá lá. E o que a gente vai falar hoje? Por que eu me preocupo tanto com os outros? Será que é algo que eu não tô querendo ver em mim? O que está acontecendo? Será que eu acredito que o outro não dá conta? Também a gente vai falar de como aprender a se priorizar, como que eu aprendo a me priorizar e o que acontece quando você começa a olhar para a vida. Quem aqui quer olhar para a vida, gente? Para a nossa vida e para frente. Como fazer isso? Tá bom, pessoal? Então, quem não me conhece, eu sou Fernanda. Quem está chegando agora, eu sou terapeuta, especialista em acessar as origens das nossas travas, tá? E todas as aulas que eu dou aqui, sempre tem uma frase referente à aula. A frase de hoje é: ninguém pode carregar um peso que não é seu. Ninguém pode carregar um peso que não é seu. A Jane está dizendo, eu sempre me preocupo mais com o outro do que comigo mesmo. Uau, Jane, aula para ti. Aula para ti, é isso que a gente vai falar. Imagina, né, tem sempre aquela história do avião. Se caem as máscaras do avião, eu preciso, qual que é a dica que eles falam? A instrução que eles falam. Primeiro, coloque em você a máscara de oxigênio, para você conseguir colocar no outro. Já tinham ouvido isso? Então, por quê? Se eu estou bem, se eu estou respirando, eu vou conseguir auxiliar o outro a respirar.
Agora, se eu não faço isso, pode ser que eu morra junto, porque eu não tô preparado. É uma metáfora, é uma história, né? É uma situação que acontece e serve muito para a questão de hoje. Então, a frase de hoje, anota ali, ninguém pode carregar um peso que não é seu. Ninguém pode carregar um peso que não é seu. Você vai entender essa frase hoje. Você vai entender que aquilo que você acha que é o peso do outro, olha o que eu vou falar, na verdade é teu. Aquilo que você acha que é o peso do outro, na verdade é teu. Fernanda, agora bugou a minha cabeça. Olha só. Toda a percepção de que o outro precisa de ajuda, toda a tua sensação de que o outro precisa da sua ajuda, que algo de ruim vai acontecer se você deixar o outro andar com as suas próprias pernas, o outro, né, deixar o outro andar do jeito dele, é que pesa para você, é o que pesa em você. Ninguém consegue te obrigar a fazer algo a menos que você queira. Ninguém consegue. Então, não seria somente o caso de dizer não para o outro, mas você não consegue. Você não consegue porque não consegue lidar com a culpa que sente em não ajudar. Não consegue lidar com o fato do outro conseguir andar sem você. E aí? Será que é o teu caso? Se o outro ir e, tipo, ele não precisar de mim, como é que eu fico? Não conseguir lidar com o fato de você se sentir útil. Então, a gente vai ver todas essas questões na aula de hoje, sempre com profundidade. Vocês sabem que aqui, né, se é para ir na raiz da coisa, a gente vai olhar com profundidade para gerar essa autoconsciência. E aí, por que eu me preocupo tanto com os outros? Por quê? Pega aí teu caderno e já vai anotando. Jane, me sinto assim. Vamos ver o que ela tá. Deixa eu olhar. Me sinto assim, é como se o sofrimento do outro tivesse me afetando. Não sei como explicar, mas parece que sofro o que está. O que o outro está sofrendo. Olha, para pensar um pouco. Isso nas pequenas coisas do dia a dia, tu já pode perceber esse padrão. Se em algum momento tu tá ali fazendo alguma coisa e aí alguém da tua família diz assim: Fulana, onde é que tá minha roupa X? Minha roupa preta, minha camiseta preta. E aí vem um ímpeto em ti de levantar, ir lá e pegar o negócio. Pegar a blusa preta. Era só dizer, olha, eu não vi. Será que existe muito esse ímpeto teu de, nossa, parece que eu preciso ir lá, preciso fazer, né? A pessoa, tu tá ali sentado, às vezes, tranquilo, de boa, outra pessoa te pede alguma coisa e você vai lá correndo. Ele só perguntou onde estava e você já levantou, já foi lá. Ou se em algum momento você, por alguma razão, não fez o que era para ser feito. Então, teve um caso, né, de uma cliente minha que ela percebeu isso, essa preocupação excessiva com os outros, e ela não olhava para ela. E uma vez ela se deu conta, foi se dando conta ao longo do tempo, que o marido dela pediu a bermuda tal para ir para a academia. E ela não tinha lavado roupa. E ela sentiu um desconforto. Porque é como se eu precisaria ter lavado a roupa, né? Eu precisaria ter isso ali para ele, né? Entregar para ele. É nas pequenas coisas que a gente vai percebendo, que eu vou trazendo aqui, né, para você se dar conta. Será que tem aí uma preocupação excessiva? Será que tem uma preocupação do outro conseguir fazer sozinho? Sem você estar aí na jogada? Então, o peso tá sempre... É você que está se permitindo carregar. E por que tem isso? A gente vai falar aqui na aula. Por que eu quero carregar esse peso? Eu não quero conscientemente, mas eu acabo carregando.
A Jane tá dizendo, é o que eu faço. Tô adorando, Jane. Tá aberta aqui, né, a olhar para ti. Muito bom, muito bom. Por que eu me preocupo tanto, então, com os outros, né? Eu recebo muito essa queixa nos meus atendimentos, pessoas que passam uma vida carregando o peso de outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas carregam esses pesos, digamos que assim, outras pessoas nas costas, carregam as pessoas nas costas. Não percebem que elas mesmas que colocam os outros nas costas, nas suas costas. Esses dias eu atendi uma cliente com uma empresa, uma médica veterinária, e aí a questão dela é: eu não consigo delegar. Pô, eu já teria 3 lojas, ela falou para mim. Mas essa questão de delegar, não consigo. É tudo com ela. E aí, durante, né, o protocolo, ela fez um movimento de deixar as notas fiscais para um funcionário lançar. Imagina um monte de nota fiscal. E ela disse, nossa, foi um alívio. Foi um alívio. Eu disse, e aí, por que não fez antes? Porque não, na ideia, no inconsciente era impossível. Por questões que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou contar para vocês, tá? Sofro mais por filhos, irmãos, esqueço de mim, Elaine. Vou falar dos filhos também. Essa questão dos filhos aí. Nossa, eu tenho que carregar eles. Será que isso é bom? Será que é bom? Será que é bom? Vou falar sobre isso. E aí, né? As pessoas, nós, e aí, gente, eu falo por mim também, tá? Porque essa aula de hoje fala de mim também. De mim também. De questões, quando eu tinha a minha empresa, o Empório Nicolini, eu já trouxe aqui para quem está mais tempo, que tinha os funcionários, eu muitas vezes me pegava indo fazer a minha primeira refeição de tarde. E eu chegava lá às 6 da manhã, mas era uma preocupação em deixar tudo pronto, a preocupação com o cliente, a preocupação em não deixar tão pesado para os funcionários, a preocupação em aquele vendedor que ia lá me oferecer produtos, dele ser atendido rápido, sabe? De deixar tudo pronto. E eu achava, quando diminuía as tarefas, eu vou lá fazer almoçar, tomar meu café. Primeiro eu tomar meu café. Chegava meio-dia, não tinha tomado meu café. E aí tá, ainda não dá, daqui a pouco eu vou almoçar, daqui a pouco eu vou almoçar, daqui a pouco eu vou almoçar. Chegava 3 da tarde, que era uma, tá, vou, né? Porque trabalho sempre tinha. Se eu fosse carregar todo mundo nas costas, foi um grande aprendizado para mim. Foi um grande aprendizado. Que aí eu fui me dando conta do quanto eu estava carregando um monte de mochila e eu que estava pegando para mim. Então, a gente carrega pessoas nas costas, e aí eu entro nessa jogada falando, nós estamos aqui numa aula que não é só, eu não estou apontando o dedo, eu estou falando, gente, nós fazemos isso. Carrego outros nas costas e não percebo que eu que estou colocando ele ali. Ai, tá cansativo, meu Deus, é isso, é aquilo, meu Deus, que sufoco, eu não tenho tempo para mim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas é eu que estou fazendo esse movimento. Quem nunca conheceu aquela pessoa que você nem pediu e ela já sai se enfiando, te ajudando, fazendo alguma coisa por ti, e às vezes você nem tava, né, nem queria ajuda, nem precisava, às vezes tu nem queria. Nem queria. Então, tem várias coisas para que a gente precisa analisar e todas elas vão dizer a respeito da visão de mundo que a pessoa tem. A pessoa quem? Você. Você. Não é o outro. Não é o outro. Semana que vem começa o curso Desbloqueio Emocional, que é gratuito e é online. E hoje eu já deixei um áudio no grupo de WhatsApp falando sobre, para se resgatar, a gente precisa ter uma postura autorresponsável. Então, a gente aqui está falando da visão de mundo minha. Eu tinha uma visão de mundo por N questões e tal, que fazia com que eu quisesse carregar aquela empresa nas costas, pede. Não tem como.
E isso que leva, né, a gente a se preocupar com os outros, a nossa visão de mundo. Por que que eu me coloquei nessa situação? A gente se preocupa mais com ela do que comigo mesmo. Então, vamos começar separando uma parte aqui, gente. Anotem aí no caderno de vocês. Vamos separar a questão de carregar, né, se preocupar de tô nem aí, estar nem aí. O que nós vamos falar aqui é sobre carregar um peso que não é teu, no sentido de não era para estar carregando e você pegou para si, você que pegou. Não quer dizer que você tenha que ir lá para o outro extremo, né, e sair pisando em todo mundo, pegar e começar sabe, ser extremista. Não, você pode se preocupar com os outros, né? Não, só que não é o carregar peso dos outros. E aí, então, né, ou pensar, nossa, que se dane o resto, eu vou fazer o que eu quiser e não interessa. Então, não é isso, tá? Vamos separar essa parte. Presta atenção, então, no conteúdo aqui, para entender o que eu tô falando. Oi, Ariana, bem-vinda! Então, qual que é a visão de mundo daquele que carrega os outros nas costas? Qual que é a visão de mundo, né, da pessoa que está carregando os outros, os pesos e tudo mais? Tenho que me responsabilizar pelos outros, porque eu sou mais forte. Ó, quando a gente faz essa dinâmica, e aí mães de plantão, a gente precisa ter muito cuidado. Nesse movimento de querer carregar os outros nas costas, de se preocupar, né? De querer fazer pelo outro. De forma inconsciente, você pode não estar percebendo, você está se colocando como forte, grande, num pedestal e diminuindo o outro, diminuindo a capacidade dele. E lembra que a gente fala aqui de campo emocional e energético. Esse campo emocional dentro de mim forma um imã que vai fazer eu atrair situações. E quando eu faço esse movimento, automaticamente eu estou diminuindo o outro. Isso vai gerar consequências. Aí, gente, essa é a visão de mundo de pessoas que carregam os outros nas costas. Tenho que me responsabilizar pelos outros porque eu sou mais forte. Eu consigo carregar isso, mas ele não. Você enxerga o outro como fraco, incapaz. E trata ele assim. Não permite que o outro faça, né, por si mesmo. E às vezes sente culpa por não estar ajudando. Por não poder ajudar. Sente culpa em não ajudar, afinal eu tenho mais capacidade, então, eu tenho obrigação de ajudar. Essa é uma crença adquirida lá no ventre. Você viu um forte e viu um fraco. Se vocês assistiram os meus stories de ontem, eu falei sobre isso. E as pessoas têm dificuldade, eu botei assim, ó, quem na sua infância você via como forte e quem você via como fraco. Pai era o forte ou era o fraco? A tua visão. Mãe era forte ou era fraca? Qual que era a tua visão? As pessoas têm dificuldade de responder. Será que não ficou claro o que eu quis dizer? Acho que não, né? Porque a comunicação, a responsabilidade é do comunicador, dizem isso, né? Mas o que eu tô querendo falar nisso aqui? Existiu um que você via que tinha o poder, que tinha autoridade, que dava a última palavra, que era do jeito dele, todo mundo tinha que ficar quieto. E existiu um outro que você olhou e disse, nossa, escuta e baixa a cabeça, depende do dinheiro do outro, está porque precisa, né? Existiu essa situação em todas as famílias, tá? E você olhou para um e viu um forte e um fraco, desde o ventre.
Meu marido e meus pais dizem que eu atraio as pessoas com problemas. Muitas vezes acontece de pessoas que eu nunca vi chegar perto de mim e começar a desabafar e eu escuto. Então, você deve, por causa desse padrão, o que você atrai? Você é um imã de pessoas. Pessoas que são aquelas que não carregam, que querem a ajuda de todo mundo. Quando eu, na minha empresa, né, tinha lá essa sensação de, olha, inconscientemente, eu tinha uma ideia de que eu precisava salvar as outras pessoas. Por quê? Porque lá no ventre, as memórias do ventre preciso salvar minha mamãe. E aí, qual que é a dinâmica? Vou carregar peso nas minhas costas. Ó, pessoas com isso fizeram essa dinâmica. E aí, o que eu começo a atrair para mim durante a minha vida toda? Se essa é a crença, eu vou atrair pessoas problemáticas, pessoas que eu preciso estar aí sempre ajudando, parando as minhas coisas para estar carregando elas. Então, Jane, chega, né? Chega. Então, gente, pessoas, outra visão de mundo das pessoas que carregam esses pesos, né? Que carregam o peso de se preocupar com os outros, carregam as mochilas dos outros, carregam os outros nas costas. São pessoas controladoras, que têm aí uma forte tendência a acreditar que o jeito dela é certo. Se vê o outro fazendo, vive tendo a sensação de que está errado, de que não vai ficar tão bom. Mesmo que conscientemente queira, nossa, que legal, fez e tal, mas lá no profundo vem uma sensação, se eu deixar na mão do meu marido, não vai ficar bom. E aí eu me sobrecarrego, quando na verdade eu podia delegar, eu podia soltar. Vê se está fazendo sentido. E como parar, Fernanda? Eu vou trazer um pouco aqui, mas já identifica quem você achou fraco na dinâmica de pai e mãe. E começa a trazer a consciência de que não tem. Nós somos do mesmo tamanho. E eles também. Nós somos do mesmo tamanho. Na família, eles vieram antes. Só isso. Mas eu não posso olhar e ter pena de alguém, achar que um é fraco, que não dá conta, que não consegue. Então, a pessoa, né, controladora que eu trouxe aqui, ela vai se meter muitas vezes na vida do outro. Porque ela acha que o outro não vai fazer direito, não vai estar certo, não vai dar. Ela não quer também que o outro que dê trabalho, sabe? Se o outro for lá fazer, ele não vai fazer tão bom como eu sei, porque eu já testei. E aí vai ter que repetir tudo de novo. E aí confirma a crença, né? O outro vai lá, faz e não dá certo. E aí tu diz, eu disse que era para fazer assim, eu disse que era para deixar comigo. Então, é uma pessoa que se mete na vida do outro, né? E esse outro também acaba permitindo, né? Porque é uma troca. É uma troca. Conecta. Então, a visão de mundo também entra. São várias, né? Visão de mundo de pessoas que vão se sufocando nisso. Acredita que pessoas boas têm que ajudar. Isso agrada a Deus. Então ela gruda nela todos os pedintes do universo. Sabe, aquele que se coloca na posição de coitado, de incapaz, de vítima, é esse aí que gruda na pessoa que acredita que tem que salvar o mundo. Quando eu comecei quando eu me tornei terapeuta, uma coisa que eu aprendi muito é que eu não tô aqui para salvar ninguém. Porque senão, terapeuta, psicólogo, né, tudo isso, a gente tem que ter um cuidado para emocionalmente e energeticamente eu não me colocar como maior, eu não sou maior que vocês. Porque senão eu me coloco numa posição de mãe.
Ou eu me coloco numa posição de a boazinha. A boazinha. Que, o bonito é ajudar todo mundo. Mas o que eu faço quando eu venho aqui, eu tenho método, ferramenta, é o meu trabalho. É o meu trabalho. E aí eu dou um martelo para vocês. E vocês, pregam o negócio. Essa é a postura. Então, não só na profissão que eu trabalho, mas as outras também. Quando eu tinha minha empresa com os funcionários, que eu me colocava como, deixa eu fazer tudo, deixa eu pegar isso, deixa eu fazer aquilo, que eu me colocava nessa posição, eu acabava sendo a mãe em vez da líder. E aí, o que eu atraía, né? Trazia, não era sadia essa troca. Tá fazendo sentido, gente? Então, eu preciso ter atenção se eu quero salvar o mundo, quero ajudar as pessoas, eu carrego pesos, eu me preocupo com os outros, se é porque eu tenho uma crença de que eu preciso ser a boazinha. Que pessoas boas agradam, né? Tem que agradar todo mundo. A gente tem que ter atenção a isso. Eu não posso ter querer isso, né? Então eu sou boazinha. Eu tenho que fazer para fazer. Tem que cuidar essa parte. E aí você vai atrair pessoas incapazes, você vai atrair pessoas que são vítimas da vida, porque você tem esse padrão, eu sou a boazinha, o bonzinho, ajudo todo mundo, faço por todo mundo. Eu tenho um cliente que ele sempre teve uma sensação de que, uma crença que ele era usado, né? Sou usado pelas pessoas. E essa crença, mais a ideia que ele tinha de querer agradar todo mundo, faz com que ele fazia churrasco, ele era o amigão de todo mundo, ele era aquele cara que, sabe, que, meu Deus, estar na casa dele era maravilhoso, porque ele movia céus e o mundo pelas pessoas. E aí ele trouxe, né, essa semana que ele estava na praia, ele me falou na sessão, olha, eu tô lá com a minha namorada e daí, de repente, ela já se acostumou e incomoda nele porque ele se sente usado. Ela já se acostumou que chegou um ponto, ela estava tomando chimarrão. Aí ela pegou a cuia, quando ela terminou, e deu para mim. E eu pensei, ela tá dando para mim colocar aqui. Coloquei lá na areia. Cravei a cuia lá. Quem não sabe o que é cuia, chimarrão, eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Colocou lá na areia. Daí passou um tempo, ela tomou uma água de coco. E aí ela pegou aquela água de coco, o coco, e deu para ele. E ele estranhou. Ué, por que ela tá me dando tudo? E aí ele colocou ali do lado. Qual que foi a sensação dele? Poxa, custava ela colocar ali, mas já tá, ele atrai uma pessoa, uma situação onde o outro entende, você faz tudo, você carrega tudo para mim. Então, eu te dou, você coloca aí, você se vira. E aí a outra pessoa, né, fez isso. É uma conexão, gente. Então eu preciso ter essa atenção, senão eu vou atrair para mim mais do mesmo e vai ser pesado. Então, um detalhe aqui, né? As pessoas grudam em você, porque você acredita que tem que salvar o mundo. E aí o detalhe, para acreditar que ser uma pessoa boa agrada a Deus, não é preciso acreditar em Deus. Isso está no inconsciente da gente, da pessoa. E às vezes ela até diz ser ateu, né? Mas ela tem esse comportamento lá no fundo. Porque, daí eu vou ser boazinha. Aí é pesado eu dar umas moedas na sinaleira, mas eu dou. Porque inconscientemente, eu sou boa, quando eu sou boazinha, eu agrado a Deus. Olha, atenção a isso, tá? Então, isso tem que cuidar e observar. E outra coisa, no fundo, pessoas que estão carregando
outras pessoas nas costas, pode ser o teu filho, pode ser a tua filha, pode ser aí marido, esposa, pode ser funcionário, pode ser até o chefe, né? Às vezes tu sente um peso porque, nossa, eu fui, né, me doando tanto, mas você se colocou nessa posição que agora é tudo comigo. No fundo, a pessoa não acredita que tem valor. Ela precisa, ela tem uma necessidade, né, de ser útil, de fazer para o outro, porque se não fizer, não tem valor. Não acredita que alguém possa gostar dela pelo jeito que ela é. Tem uma dor da rejeição aqui. Tem uma dor de rejeição por trás. Então, tudo isso que eu falei são possibilidades do porquê você se preocupa com os outros, você carrega pesos. E a razão disso sempre tem uma origem, tem uma causa inicial, que está lá no profundo. Ó, eu finalizei um processo com uma cliente e ela veio com a sensação também de, nossa, eu me sinto sufocada no meu trabalho. Ela é gestora de uma grande empresa. E aí eu tô sempre ali, me chamam para qualquer coisa. Gente, toda hora, fulana, fulana, fulana. Ela disse, eu não tenho paz, sabe? Me chamam a toda hora para resolver. Quando eu chego lá, às vezes é um pepininho que podiam resolver, mas não resolvem. Me sinto sufocada, me sinto estressada. Pô, eu gostaria de sentar na minha sala e fazer minhas coisas, sabe? E eles resolver essas questões. Mas não, estão me chamando a todo momento, estou me sentindo usada, estou me sentindo pesada, estou me sentindo isso. Só que como eu falei no começo, a gente escolhe carregar os pesos. Então, se ela está atraindo isso, é porque existe uma razão inconsciente dela estar pedindo isso para ela. Tudo que vem até você tem um bom motivo para vindo até você, para estar vindo até você. E quando a gente foi fazer as investigações, uma coisa que apareceu, que eu sempre digo, temos que investigar o profundo da coisa, a origem, foi ela teve um irmãozinho, bebezinho, tinha 1 aninho e pouco, e esse irmãozinho faleceu. E aí ela sentiu, ela interpretou que ela precisava carregar tudo que era do irmão. Ela é um ser, uma pessoa. Ela teve uma sensação de que ela precisava carregar o humano junto. Todas as questões do humano, que não ficou. Então, se eu tenho que dar amor para. Se 2 davam amor para a mamãe e para o papai, se 2 davam, já que ele foi embora, agora eu tenho que dar em dobro. Então, se ele ia ter uma jornada, agora eu tenho que fazer em dobro. Agora eu tenho que estar prontificada, agora eu tenho que estar isso. E aí a gente fez uma dinâmica dentro do método Meu Resgate, que foi assim, eu coloquei, e eu fiz ela imaginar ela dando uma mochilinha para ele, né? A mochilinha dele, da história dele e tudo mais. E ela falou, ela travou, e ela falou assim, mas não é muito pesado para ele? O que significa isso? O que significa essa fala? Que quando ela olhou para esse irmãozinho que faleceu, ele é pequeno, ele é fraco, ele não consegue. Eu preciso carregar por ele. O que aconteceu na vida dela? Ficou grande, poderosa, sim, né? Gestora e tudo, mas um sufoco, um peso. Todo mundo querendo jogar as mochilas em cima dela. Porque ela atraiu essa situação. E aí, o que foi necessário fazer? Ver esse irmão grande, do mesmo tamanho que ela. Do mesmo tamanho, porque ele é do mesmo tamanho. O fato dele ter falecido não significa que ele não é um ser do mesmo tamanho. Ele é. Isso não faz ele menor. Tá fazendo sentido?
Então, estou trazendo aqui, né, a busca da origem, do porquê que eu carrego tudo isso, por que é sufocante, por que estão toda hora me chamando. Meu filho não consegue dobrar, arrumar a cama dele. Meu Deus, ele não consegue nem a mínima coisa. Ué, você está fazendo por ele? E aí, como é que está sendo essa dinâmica? Será que você não está achando que ele não consegue? Que ela não consegue? Uma frase que vocês podem fazer, já deixa anotado, é sempre trazer a ideia e falar. Às vezes falar no meio de uma conversa com o pai, com a mãe, com o filho, com o marido, falar essa frase. A mãe tá lá, sei lá, né? Vocês estão conversando. Diz para ela: "Ai, mãe, você dá conta. Eu sei que você dá conta." Às vezes é até difícil de falar para certas pessoas. Ou filho, eu sei que você dá conta. Agora a mamãe não pode, mas eu sei que você dá conta. Agora eu não posso ir ali, mas eu sei que você dá conta. Gente, tu tá energeticamente, tu já tá fazendo um movimento gigante para ele, né, para outra pessoa, mostrando para ela que você não precisa carregar ela nas costas. Oi, Cíntia, bem-vinda. Joselita, bem-vinda. E quando desde pequena seus pais acreditam que você não precisa muito de carinho, de atenção, que você é fortaleza, resolve tudo, e seus irmãos não. O que que tu achou disso, Jane? O que que tu achou disso? Tem um outro caso, ó, que eu tô me lembrando agora, que linka com isso, Jane. Tá, e quando, né, o papai e a mamãe dizem, você é uma fortaleza, você resolve tudo, você é, né, vai que tu consegue, eu não tô aqui agora. Vê que a gente vai para os extremos. Eu tô falando aqui, né, de equilíbrio, mas a gente vai para os extremos. Tá, mas e o outro lado? Eu não posso agora chegar e dizer, não tô aqui para nada, para um filho. Só que um caso que eu atendi, Jane, que faz muito sentido com o que você trouxe, é que a minha cliente, ela sentia, nossa, eu fecho parcerias, então é uma cliente que tem uma consultoria e aí ela sente que às vezes ela fecha parcerias com outras mulheres, né, para entregar consultoria em empresas. E ela sentia que toda vez que ela fechava consultoria com colegas, ela sentia que tinha que tinha que salvar o mundo, salvar colega, ajudar a empresa ao máximo. E aí ela se irritava muito com isso. Ela foi se dando conta, eu me irrito comigo, eu tô me sentindo uma boba por ter dificuldade de dizer não. Às vezes a parceria é uma furada e eu acabo indo, sabe? E eu não me dava conta que isso é falta de me priorizar. E aí fui ver por que, né? Por que essa questão de eu estar sempre carregando os outros, né? O peso dos outros. Por que eu estou sempre com essa sensação? Eu tenho muita facilidade em priorizar o outro, mas eu não. Em carregar a mochila do outro, mas eu não. E aí essa minha cliente é a cliente da história da roupa do marido, que foi para academia e ele pediu, cadê a minha bermuda? E ela, eu não lavei roupa e eu me senti mal. Simples, era só dizer, tem 10 bermuda, tem outra ali ou não lavei. Entre várias outras coisas que apareceram, tá? Tinha essa dor gigante, essa questão. E aí a gente foi investigar. Ué, da onde é que vem isso? Todas as origens e tal. Entre várias dores que apareceram, apareceu uma dor gigante sobre a mãe. A mãe sempre foi muito rígida. A mãe cobrava a perfeição dela. A mãe priorizava o trabalho dela, a carreira dela. E a filha não. Tipo, tinha momentos, né, na escola, filha, vai lá, você faz o trabalhinho, depois me mostra. Ai, mãe, mas você tem que ir.
Não, eu tô trabalhando, eu não vou, vai lá e depois tu me mostra. Então ela sentia que a mãe deixava ela fazendo sozinha as coisas e priorizava o trabalho, a carreira. Qual que é a ideia que ela sentiu? Minha mãe não me ama, minha mãe é uma bruxa, minha mãe não tá em nenhuma festa, nada e tal. E aí, o que a gente teve que, até agora, ela trouxe que, antes da sessão, se ela mandava uma mensagem para a mãe dela e a mãe dela demorava para responder, deixava ela no vácuo, ela se sentia incomodada. Porque vocês estão vendo que esse outro lado tem uma habilidade? Só que na visão da criança, ela só sentiu a dor. Essa mãe não me olha, essa mãe não me prioriza, eu não sou a prioridade para essa mãe. Ela me deixa fazendo os temas sozinha, ela me deixa fazendo as coisas sozinha. E ela precisou ressignificar, porque ela estava ali com uma dor de que, pô, eu não sou prioridade. O certo é colocar os outros como prioridade. Mamãe está se priorizando. Mamãe está olhando para o trabalho dela. Mamãe está olhando para a carreira dela e não para mim. O certo, na emoção, ela sentiu, é fazer o quê? Priorizar os outros? Ajudar os outros? Carregar os outros? E aí foi isso que aconteceu na vida dela. Como que eu ressignifico isso, né? Preciso olhar para isso, é parecido com o teu caso. Então, quando eles estão dizendo você consegue, tu pode escolher ver dor nessa situação. Que horror, eles não me olhavam, eles me diziam que eu sou isso, eu sou aquilo, eu me viro. Eu posso escolher ver dor, ou eu posso escolher ver amor nessa situação. E aí, qual que é o trabalho que a gente tem que fazer profundo, que é no subconsciente? É olhar para todas as origens e ver amor. Como é que vê amor numa mãe que diz assim, filha, faz aí os temas sozinha, a mamãe vai trabalhar. Como é que vê amor numa situação, essa minha cliente, dessa mãe tá indo lá priorizar o trabalho e a carreira? Sabe como que vê amor? Trazendo um novo significado, uma nova emoção no subconsciente. E aí eu posso escolher um novo olhar, o olhar de que aquela minha mãe acreditava no meu potencial, acreditava que eu dou conta. Ela olhava para mim e me via como capaz, como grande. E aí eu escolho ver uma forma que vai me beneficiar. Agora, se eu olhar e pensar, sou uma rejeitada, porque ela se priorizava, a minha mãe olhava para o trabalho, minha mãe nunca foi numa apresentação no colégio, a minha mãe não dava atenção para mim, isso vai te beneficiar hoje? Claro que não. Essa consciência que eu trago aqui, você está tendo, você adulto maduro consciente que quer se livrar das suas travas, dos seus pesos. Aí, trazendo essas ideias, depois a gente tem que fazer o trabalho de limpeza, que é fazer um trabalho terapêutico profundo de acesso a essas memórias todas de dor, porque você não lembra conscientemente quais foram, algumas sim, algumas tu não lembra, e trocar essas emoções que estão ali enraizadas negativas por emoções de amor que te beneficie. Se eu sentir que, né, nesse caso, que, nossa, a mamãe me via como capaz, como grande, uau, que legal, né? Ela via o meu potencial, é muito diferente do que eu me ver de outra forma. Então, é isso, gente, que nós precisamos trazer para nós. Nossa, eu era abandonado, papai me deixava para ir trabalhar. Isso te beneficia, essa visão de mundo? Não. Você atrai mais do mesmo, do que você tem emocionalmente dentro de ti.
Você é um campo de energia com base nas tuas emoções. E aí tu vai atrair mais abandono, mais rejeição, mais peso. Ah, eu sou usada porque todo mundo achava que eu conseguia fazer, meus irmãos não. Caraca, olha, tô aqui sufocada com tanto peso, com tanto BO para resolver, porque os outros não conseguem. Foi isso que eu aprendi na infância. O que tu vai atrair hoje na tua vida? Vai atrair mais do mesmo, porque isso é um padrão emocional que está aí dentro de ti. Isso não seria se enganar se isso de fato ocorreu? Cristiane, todas as ideias lá de trás não foram, o fato não importa. O fato nunca importa. O que importa é a tua interpretação. Se tu acreditar que isso de fato ocorreu, que minha mãe me deixava para ir trabalhar e não olhava para mim, isso de fato ocorreu. Essa é a tua interpretação. Agora, se eu acreditar que minha mãe, ela me deixava para fazer meus temas, porque ela sabia que eu dava conta, que eu era forte, que eu era capaz, ela me amava muito. E ela ia trabalhar e eu escolher interpretar. Mamãe ia trabalhar por quê? Eu quero ver dor ou eu quero ver amor? Eu aceito ver amor. Então, ela ia trabalhar porque ela queria me dar o melhor. Ela queria me suprir. Eu posso escolher ver isso como uma grande desgraça, ou eu posso escolher ver isso como um grande amor, uma coisa boa. O fato não importa, importa o que foi interpretado. O que foi interpretado pela minha cliente foi isso. E o que a gente faz num processo terapêutico? Muda a interpretação, ressignifica, faz uma limpeza, porque senão eu atraio mais do mesmo. E aí eu posso manter acreditando que isso ocorreu. Só que isso não me beneficia e a gente precisa se resgatar. Quem quiser. Porque pode ser que não, eu vou bater meu pé, eu vou viver uma vida dura, eu vou carregar o peso de todo mundo porque a minha mãe fez isso comigo. Porque eu não quero soltar essa dor. Porque eu quero viver uma vida desgraçada, carregando pesos e dificuldades, só para dizer que o culpado é o outro. Fez sentido, Cris? Beleza. Ótima pergunta, maravilhosa. A gente tem que trazer esse questionamento, sabe por quê? A nossa mente, ela tá sempre querendo dizer, e aí? Mas a gente tem que ficar alerta, fazer a pergunta para trazer uma resposta que desça no coração. E aí, isso vai fazer eu me transformar. Se eu ficar, tá, né? Tá bom, legal essa aula. Ah, ok. Mas a Cris fez uma ótima pergunta. Se o nosso subconsciente não se convence, ele está sempre querendo nos proteger. E aí, se a Cris fica com essa pulga, né, atrás da orelha, e talvez vários aqui ficaram, mas não perguntaram, ou depois iam refletir, o nosso subconsciente vai dizer, não, foi aquilo ali que aconteceu. Tá? Ele não vai querer mudar. Ótimo. Então, gente, existem aí N questões, você ser controladora, você achar que o certo é ser boazinha e aí carrega peso de todo mundo, você ter aí uma questão de rejeição, se eu não agradar, eu vou ser rejeitado, se eu não carregar o peso dos outros, eu vou ser rejeitado. Tudo isso eu tenho que investigar a nível subconsciente o que foi que eu entendi lá atrás, que hoje está gerando essa situação na minha vida. O que foi que eu olhei lá atrás e achei e interpretei que hoje está gerando isso. E aí, como que a gente vai aprender a se priorizar, né? A primeira coisa que você precisa fazer para se priorizar é soltar o outro. É isso que eu trouxe aqui da minha cliente, é soltar o outro, essa dor, né, com a mãe.
Acreditar que você não tem o poder de salvar as pessoas, porque essa dor fez com que ela entendesse que o certo era ajudar os outros, priorizar os outros, fazer tudo pelos outros, carregar as mochilinhas. Acredita que você não tem esse poder de salvar ninguém. Você não tem o poder, nem o controle sobre o mundo externo. E o outro está no mundo externo. Você pode ajudar, se isso estiver ali, né, dentro das tuas possibilidades, mas sempre tem que ter o bom senso de avaliar se a ajuda também não está prejudicando. Às vezes você quer ajudar tanto, vamos supor um filho, né? Um filho seu, que você acaba podando esse filho. Inconscientemente você manda o recado que eu trouxe antes. Você não é capaz, portanto eu faço por você. E assim, como que ele vai se comportar, gente? Diante de você, né? Ele vai se tornar um incapaz mesmo. Então, faça uma pergunta, anota aí no teu caderno essa pergunta. O que de pior pode acontecer se eu soltar o outro? O que de pior pode acontecer se eu soltar o outro? Você vai ver que, na verdade, quem precisa aprender a lidar com isso é você. Você tá tão focado, né? Focada no outro, achando, ai, meu Deus, se eu não ajudar, a pessoa morre. Só que lá no fundo é você que não consegue lidar com o fato do outro viver sem a sua ajuda. Isso dói em você e não no outro. É preciso investigar, olhar a origem, onde que isso começou e mudar essa visão de que o outro precisa de você, que você tem o poder de salvar o outro, que algo de ruim vai acontecer se você soltar, se você desapegar. Então, são essas ideias que estão enfiadas aí na sua cabeça que vai ser precisado mudar. E isso você pode começar fazendo agora. Você já pode começar a fazer. Soltando essas pessoas que você se preocupa tanto e começar a olhar para você e se priorizar. Então, você dá conta. É essa frase que a gente tem que fazer. Falar. Você dá conta. Amor, você dá conta. Filho, você dá conta. Mãe, você dá conta. É isso que a gente tem que fazer. O perigo da superproteção em relação aos filhos, isso, show. Então, o que na sua vida você está deixando de olhar com a desculpa que você precisa cuidar dos outros? É a tua saúde? É a vida afetiva? É o profissional? É os negócios? O que você não quer ver? Não quer lidar? A frase do dia de hoje, da aula de hoje, eu já trouxe aqui, ninguém pode carregar um peso que não é seu. Se você está carregando o peso dos outros, é porque você escolheu. Por quê? O que tu não está querendo olhar para ti? O que tem aí? Então, foi uma grande libertação para mim a questão da minha empresa que eu tinha. E aí eu já queria mudar, eu queria só trabalhar com a terapia, com os atendimentos. Eu estava lá e eu estava atendendo. Era uma correria no início. Só que eu não queria soltar. Aquela ideia, né, de ter que salvar, de ter que ajudar, de que eles não vão conseguir. Uma sensação de controle que eu tinha que estava me boicotando a minha carreira, né? A minha profissão, a minha nova profissão. Até que chegou um ponto que o que é pior pode acontecer? E eu comecei a usar, a gente tem que usar a nossa cabeça para aliviar a nossa mente é tagarela. E ela começa a não dar e ponto final. Não dá e ponto final. E você fica aí cheia de peso. E aí eu comecei a pensar o que de pior pode acontecer. Bom, pode acontecer de eu ir para lá, não dar certo, mas o meu medo não era não dar certo na terapia, o meu medo era eu sair da empresa e eles não darem conta, os funcionários, né?
o meu marido também trabalha lá. E aí será que dá? Eu estava apontando o dedo para o meu marido e julgando inconscientemente de que ele não dava conta. Quando eu não queria soltar o controle, quando eu não delegava, quando eu não deixava os outros fazerem, quando eu pegava tudo para mim fazer, quando eu carregava a mochila de todos os outros. E aí eu fiz esse movimento, né? O que de pior pode acontecer? E eu comecei a pensar, bom, pode acontecer de, sei lá, não dar certo, ele não conseguir e fechar. Como é que eu lido com isso? Aí comecei a fazer engenharia mental. Tá, eu dou conta. Ah, e aí, que outra possibilidade pode acontecer? Olha, pode acontecer de falir mesmo e, olha, eu pensei, o pior, falir, a gente ficar sem dinheiro, e aí fica sem dinheiro, o que faz? Ah, daí vende tal coisa. Ah, daí vende tal coisa. Tá, como é que eu lido com isso? Ah, tá. Eu comecei a trazer para minha mente que o pior cenário que podia acontecer se eu soltasse os pesos, né, de querer carregar todo mundo, era tal X lá. Perder tudo e ter que recomeçar. E aí eu aceitei, eu disse, ok, se isso acontecer, eu recomeço. Já recomecei tantas vezes na minha vida. E aí isso me deixou ufa. A grande questão é que quando você faz esse movimento, vai vir dor tua. E a minha dor era do controle. A do olhar e dizer, você consegue, você dá conta. Gente, então faça esse exercício. Faça esse exercício. E o que acontece quando a gente faz isso, né? De soltar as mochilas dos outros e começar a viver a nossa vida, começar a olhar para a nossa vida. Muitas pessoas têm medo disso. Lá no fundo, tem medo de olhar para a sua vida, de começar a olhar para os seus medos, para os seus bloqueios, para as suas travas. Pais que ficam se ocupando só com os filhos e esquecem de olhar para o casamento, para o profissional, que só se preocupam com as necessidades da equipe, da empresa, chefe, só que não olha para a sua vida. E às vezes surge aquela desculpa. Ah, mas é egoísmo fazer isso, é egoísmo eu olhar para a minha vida, pensar só em mim. O que é uma desculpa, gente, porque enquanto eu tô lá me preocupando com a vida do outro, eu não preciso olhar para a minha. Eu acredito que só pode ajudar alguém aquele que se ajuda primeiro. Só posso ajudar você se eu já tiver tratado a questão em mim. Só pode ajudar o outro quem se ajuda primeiro. Se você não aprendeu a resolver a sua própria vida, como que tu vai ajudar o outro? E você acredita mesmo que você pode resolver a vida do outro? Fala pra mim. É sério isso? Acha que alguém pode resolver a tua vida? Você acha que alguém pode resolver a tua vida? Como que alguém pode se enfiar dentro de ti? Resolver as tuas angústias, as tuas ansiedades, os teus medos? Isso não existe. Só você pode aprender a lidar com isso. Por isso que nós precisamos tirar a capa de herói, de querer salvar. Salvar pai, salvar mãe, salvar filho, salvar marido. Não existe a pessoa entrar em ti e olhar e tratar as angústias, ansiedades. O que a gente pode, que nem eu falo, né? Eu posso te dar o martelo e o prego para você pregar. E você pode fazer isso com as outras pessoas. Mas as outras pessoas te ajudarem ou você ajudar os outros, será mesmo mudar a tua vida? Será mesmo? Olha, teve um caso que eu atendi dessa questão, né? Tô atendendo de obesidade. Essa minha cliente veio, ela tá com excesso de peso, isso dá muita vergonha nela, obesidade e tal. Só que qual que é a ideia dela? Que ficou nítido, e daí nas limpezas, no subconsciente, a gente tá vendo tudo isso. Quero salvar mamãe.
quero salvar a mamãe. Esse movimento da criança, ele parte para a vida adulta. E aí eu quero salvar quem na vida adulta? Tô na minha vida lá. No ventre, ela sentiu que a mamãe, ao saber que estava grávida dela, se sentiu feliz, porque agora ia ter uma companhia para ela e para o humano. E aí ela interpretou que para a mamãe é importante nunca ficar sozinho, nunca. E aí ela decide, ela toma essa decisão. Então, quando a gente acessa as memórias intrauterinas, as interpretações, sempre há decisão. Uma interpretação gera uma decisão. E a decisão dela foi: a gente vai estar junto, eu vou ser a tua companheira, mamãe, eu vou ser aqui, tá aqui do teu lado. E quando eu perguntei para ela, para que serve a tua chegada? A gente acessa as memórias da vida no útero e eu perguntei, para que serve a tua chegada nessa, o que tu acha que a tua chegada representa nessa família? O que ela me diz? A minha chegada é para ajudar a mamãe em casa, eu vou ser companheira. O que hoje ela faz? Ela já é casada, tá? Ela é totalmente da mãe dela, sempre foi. Muita coisa que ela via que acontecia com a mãe, ela ficava emburrada com o pai, doía nela. Ela, na infância, tinha uma sensação: mãe, por que tu não larga do meu pai? Porque achava que a mamãe, né, não era bem cuidada e tudo mais. Ela fez um movimento de ser a companheira da mamãe, onde ela estava sendo a mãe da mãe. Ó, o que isso tem a ver com a obesidade, que é o que ela veio tratar? E se eu vou ser a mãe da mãe, se eu vou salvar, se eu vou, né, querer ajudar, eu tenho que crescer. Tenho que crescer. Meu sistema, o meu subconsciente entende, eu preciso crescer. Só que um bebezinho cresce para onde? Para cima cresce, mas demora. E o meu sistema entende que o seguro é crescer. E aí, nesse momento, ela fez um movimento de crescer. Como é que faz? Engordando? O subconsciente não tem como ensinar ela, né, de outra forma. E aí, ela desde pequenininha sempre teve excesso de peso. O padrão dela é: eu tô com meu marido, quando eu vou sair com meu marido, me dá uma dó da minha mãe, eu fico lembrando da minha mãe que tá lá em casa, que não sai para nada. Eu tenho a sensação de ser responsável pela minha mãe. E aí essa sensação dela era de carregar nas costas. Então a gente precisa, apareceu algo material, se materializou, que foi o excesso de peso, para ela poder olhar para essa questão. Quantos anos? Quantos anos sem olhar para isso? A gente tem que cuidar da nossa vida, olhar para a nossa vida, e muitas vezes a gente não quer. É desafiador olhar para as nossas dores, nossas questões, porque quando ela olhou para isso, ela olhou que ela sempre julgou o papai como: poxa vida, né? Você maltrata a mamãe, você faz isso, você faz aquilo, eu preciso salvar a mamãe. E olhar para isso e reconhecer que eu senti isso do pai, muitas pessoas não querem. E aí ficam presas, não querem ir para a vida, não vão para a vida, não vão viver a sua vida. Então, esse foi só um pedacinho do que a gente olhou, do que apareceu na sessão dela, tá? Só para ficar claro para vocês. A gente tá na hora de fazer esse movimento, nós não temos como salvar ninguém. E na minha percepção, eu sou eterna. Se você acredita que você nasce, vive e morre, a mesma coisa. Você vai nascer, viver e morrer carregando pesos que não são seus? E se você tem a mesma ideia que nem eu, que você é eterno, você é eterna, você vai levar o que daqui? O corpo que não é, o material que não é.
é a consciência. Eu quero sair mais evoluída daqui. Mais evoluída. Então, vamos parar, né, de colocar nossa felicidade sobre o outro. A gente prioriza. Muitas vezes, tu tá colocando o peso do teu bem-estar, da tua felicidade, e isso é uma ilusão, sobre ajudar o outro, carregar o peso do outro e tudo. E isso é ilusório. A gente não pode condicionar a nossa alegria, leveza, felicidade a isso. Nós precisamos olhar para nós. Não abra mão, né, de ser feliz. Tá, gente, eu vou aproveitar para falar para vocês que o curso gratuito Desbloqueio Emocional vai acontecer, ele é gratuito e online, vai acontecer agora, dia 20 a 26 de janeiro. É 100% online, gratuito, e vai acontecer aqui no Telegram. E esse curso, você vai descobrir a origem das suas travas e se resgatar para caminhar leve em direção aos seus objetivos. Então, se você sente que está com um bloqueio emocional, seja por medo, insegurança, procrastinação, a tua vida está paralisada, sente aí que tem travas para agir, ou que a tua vida está pesada, você faz pelos outros, mas não faz por si. Se você sente que é dependente, talvez emocional, talvez financeiramente, te inscreve no curso e vem descobrir a origem disso tudo, tá? Esse curso, o link tá lá na bio, é só se inscrever para entrar no grupo de alunos do WhatsApp. E aí lá você vai receber material de apoio, lá vai ter todas as notificações. As aulas não vão ficar gravadas. Esse curso Desbloqueio Emocional, eu trago o meu método, o meu resgate, tá? Então, é profundo, vai ter exercícios para vocês fazerem, para já começar a mexer aí. Então, não vai ficar gravado, então anota na tua agenda. Vai ter conteúdos, exercícios para te aplicar. Tá bom, gente? E aí, o link tá lá na bio. Jane, sim, estou lá já. Oba, preciso. Maravilha. Lise, bem-vinda. Claudinha, bem-vinda. Gente, vou tentar mudar meu jeito a partir de... Isso, Jane. Ó, detalhe importantíssimo da aula de hoje. Olhe as pessoas do mesmo tamanho. Olhe as pessoas do mesmo tamanho. Essa cliente, a médica veterinária que eu falei para vocês, quanto mais eu quero carregar o peso dos outros, e aí era um movimento que ela estava fazendo, quanto mais eu acho que eu preciso ajudar, que é certo ajudar, carregar, me preocupar com o outro, quanto mais eu acho que eu preciso fazer isso, mais eu estou me colocando como superior. E quanto mais eu faço isso, eu estou dizendo para o outro que ele é pequeno. E eu começo a subir num pedestal. Gente, eu começo a me afastar das pessoas. Desça daí. Desça daí. Desse pedestal que você se coloca, que acha que tem que carregar o peso, salvar os outros, ajudar os outros. Isso traz para tua consciência. Depois tu tem que fazer uma limpeza profunda de todas as origens. Mas esse movimento já olhe todo mundo do mesmo tamanho. Você dá conta. Frase de hoje. Gente, tirem print que a aula vai terminar. Já deu 1h12 de aula. Meu Deus, eu quero sempre dar uma aula de 40 minutos e é longa. E que bom que o Instagram tá deixando a gente ficar aqui. Então, tira print aí, né? Tira print pra gente tá finalizando. E aí, a gente vai... terça-feira tem aula ainda. E quarta já começa o nosso curso gratuito. Vamos se resgatar, bora soltar o peso, a preocupação com os outros. Chega disso, vida leve. Vamos olhar para a nossa vida, que assim a gente mostra para os outros que eles também podem. Tá bom, gente? Um beijão e tchau.